A Mafre é uma boa seguradora para o RC profissional do médico? Depende. Muitos corretores me perguntam sobre a Mafre. A Mafre eu acho que é uma das seguradoras mais antigas que comercializam o seguro de RC profissional para médico. Ela tem uma atuação praticamente no Brasil todo. Ela é bem conhecida por esse produto. Então eu imagino que é por isso que tenha muita pergunta dos corretores a respeito do produto da Mafre. Ela tinha um produto bem ruim até o ano passado, bem ruim mesmo. Mas ela mudou o produto, ela retirou algumas exclusões assim que prejudicavam demais os médicos. Ela colocou algumas coberturas que realmente estavam faltando no produto. No entanto, existem alguns médicos que, devido ao perfil de risco, a Mafre não é a mais indicada, principalmente para os médicos que não têm RQE. O que é RQE? O médico, quando ele se forma, ele tem um diploma de medicina, ele pode ser médico em qualquer área de atuação, então ele pode atender criança, ele pode fazer parto, ele pode atender velhinho, ele pode atender em emergência, enfim, ele pode atender em qualquer área, pode fazer qualquer procedimento que ele se sinta apto a realizar. Então, o Conselho Federal de Medicina deixa na mão do médico o que ele tem conhecimento, perícia para fazer. Se ele fizer alguma coisa errada por falta de capacitação técnica, ele vai responder por isso. Então, o Conselho Federal de Medicina deixa tudo na mão do médico. No entanto, as seguradoras exigem, não todas, tá? A Mafre é uma delas. Algumas seguradoras exigem que o médico tenha RQE da área de atuação que ele está contratando o seguro. Então, por exemplo, se ele é um cirurgião plástico, ele precisa ter RQE em cirurgia plástica. Isso significa o quê? Que após se formar como médico, ele vai fazer todo o procedimento para ter a especialização, fazer residência, no caso cirurgia plástica precisa de 2 residências, cirurgia geral, depois cirurgia plástica. Então depois de alguns anos, ele vai seguir todo aquele passo a passo, vai dar entrada na documentação do CRM do estado que ele vai atuar e então ele vai ter um número de RQE. Esses médicos que têm RQE, no carimbo deles sai o número do CRM e o número do RQE do médico. Como eu disse, o Conselho Federal de Medicina não exige que o médico tenha RQE, mas a seguradora ela está assumindo o risco de alguém, então ela tem todo o direito de exigir. Ela pode falar, olha, eu só vou cobrir o seu risco se você tiver RQE. Não tem nada de errado em ela fazer isso. Seria como no auto se ela falasse assim, eu só vou aceitar o seu risco se você tiver garagem na residência. A pessoa, para ter um carro para poder dirigir, ela é obrigada a ter garagem na residência? Não. Mas a seguradora, como está cobrindo um risco, né, sobre a questão do furto e roubo do veículo, ela pode exigir que tenha essa segurança maior, que a pessoa tenha garagem fechada na residência, por exemplo. Então, fazendo essa analogia aqui, ser didática, é isso que a seguradora está fazendo quando ela exige o RQE. Por ele contratar com uma seguradora que exige RQE, ele nunca vai ter cobertura, porque lá no documento de sinistro, quando ele sofrer uma reclamação e for usar a pólice, a seguradora vai falar, cadê o comprovante do registro do RQE? Ah, eu não tenho RQE. Então, sinistro negado. Por isso que a Mafre, ela tem um bom produto, sim, para alguns perfis de médicos. Uma das situações, essa não é a única, tá? Mas uma das situações que impede a contratação com a Mafre, um dos pontos aí de perfil de risco, é justamente essa questão do RQE. E como eu falei, não é só a Mafre, tá? Eu diria que uns 70% das seguradoras que fazem seguro de RC profissional para médico tem essa exigência. Por isso que é muito importante o corretor entender, saber como analisar o perfil de risco do médico, saber quais são as diferenças entre as seguradoras, porque a diferença não é só prêmio e franquia. A diferença é quem cobre aquele médico e quem não cobre. Não é quem vai ter menos cobertura, é quem não vai cobrir o risco daquele médico. Precisa entender do negócio. O corretor precisa ler as condições gerais. Ele precisa saber do que ele está vendendo. Ele precisa se especializar. Ah, Tabata, mas eu sou corretor e a seguradora aceitou o risco, ela não me explicou o problema dela. Nada disso. Você é corretor, o cliente te contratou para intermediar essa contratação porque você entende do negócio e você fez algo sem saber que vai prejudicar o seu cliente, você pode sim ser responsabilizado. É a mesma coisa, eu sou advogada, eu não entendo de tributário. Se uma pessoa me contratar para resolver uma situação tributária e eu fizer coisas erradas que prejudiquem essa pessoa, eu vou responder por isso.
Eu não posso falar assim, mas eu sou advogada, mas é que isso eu não entendia muito bem, então eu não tenho culpa. Não, se eu não entendo de alguma coisa, eu não sou obrigada a saber de tudo de direito. Só que eu vou falar para o meu cliente, essa área eu não atuo. Eu vou te indicar um colega, ou então eu não conheço ninguém. Eu recomendo que você procure alguém que entenda da área. Então, para você vender o seguro de médico, ou você precisa entender, ou você faz parceria com um colega que entenda, ou então você fala que não entende e fala para ele procurar um profissional que saiba sobre o assunto. Porque se você contratar às cegas, tem grandes chances de, no sinistro, o seu cliente ter a indenização negada e quem vai pagar por isso é você. Tome muito cuidado. O seguro de RC Médico é um seguro que demanda especialização. Por isso que é um seguro que tem pouca concorrência, porque a maioria dos corretores não sabem sobre o assunto. Tem muitos aí achando que é simples, que é só escolher a seguradora que tem o menor prêmio, a menor franquia, ou sem franquia. Tô arrasando, contratei uma aqui sem franquia. Não é bem assim. Você precisa saber o que a RQ é, você precisa saber avaliar o perfil do médico, ele é diretor clínico, é diretor técnico, ele é chefe de equipe, ele é preceptor, ele tem CNPJ, ele precisa proteger também esse CNPJ, ele tem clínica, quantos sócios ele tem, tudo isso faz diferença em como que você vai contratar o seguro e qual seguradora é mais adequada. Tudo isso eu explico no Venda Seguro, nas aulas obrigatórias, que todas essas aulas são bem rapidinhas, em 2 horas você faz a aula, faz a prova e você está apto a começar a prospectar e vender. A sua especialização vai ter várias outras aulas, vai ter um monte de material de apoio, modelo de proposta, modelo de questionário, tabelas comparativas, o melhor produto, enfim, tudo que você precisa para poder fazer uma excelente apresentação comercial, para mostrar segurança e expertise para o seu cliente. Você vai passar por toda essa trilha, mas o mais importante é que para você fazer a sua primeira abordagem, sabendo do que está vendendo, né, como analisar o perfil e com qual seguradora contratar, você já vai conseguir fazer isso nas suas primeiras 2 horas ao contratar o Venda Seguro. E quando contrata, o seu início é imediato. Então, se você contratar agora, daqui 2 horas, você já vai saber como analisar e como contratar o seguro ideal para o seu cliente médico.